Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter um vídeo sobre pincéis. Vai ser algo mais didático para vocês perceberem quais são as suas finalidades, como que se aplica, para qual pele a gente pode usar. Então eu vou falar sobre basicamente todos eles e espero que vocês gostem, tirem suas dúvidas e bora começar. Sou a professora Sofia, aqui do Instituto MLS Taubaté, professora de maquiagem. Então bora. Seguinte, pincel de base que eu vou começar, eu tenho vários tipos, de vários tamanhos, com várias finalidades. O que mais se usa e se conhece é a língua de gato. O meu já tá velhinho já, tadinho. É uma cerda um pouco mais contida, é de cerda sintética. E é legal para você espalhar um produto mais cremoso. Então tudo que é cremoso, como primer, creme hidratante, base líquida, só realmente espalhar. Ele é um pouquinho chato porque ele deixa algumas marquinhas de acordo com a cerda na pele, sabe? Marca um pouco. Aí por isso que a gente usa a esponjinha depois para dar um acabamento legal. Mas eu gosto bastante dele. Eu tenho desse tamanho e um pouco maior. A mesma finalidade, porém só muda o tamanho, tá bom? Anota aí. Depois temos kabuks. Os kabuks são pincéis assim, ó, com cerda bem junta, bem contida. É um pincel que pega muito mais produto. Então, se ele acumula produto, ele dá alta cobertura. É por isso que você vê muito maquiador aplicando a base com ele em batidinhas, em depositar, porque daí tampa mesmo, né? Você tá pressionando o produto na pele, fazendo com que a base fique bem aplicada, né? Ou bem, como eu posso dizer, bem corrigida, tá? Então esse aqui é o pincel kabuki reto, tem um corte reto, existe o corte arredondado, existe o corte chanfrado, é a mesma função, só vai mudar o formato, tá? Depois temos aquele pincel de escovinha, que teve uma época que tava super em alta, tava todo mundo atrás do pincel, mas sinceramente, eu, professora e maquiadora Sofia, não curto tanto assim. O modo dele de segurar um pouco diferente, né? Até você se acostumar demora um pouco. E eu não acho que ele dá um acabamento legal. Eu prefiro kabuki, esponjinha, língua de gato e dual fiber. São pincéis que eu amo de paixão para aplicar a base. Porém, tem gente que gosta. Ele é bem juntinho, igual o kabuki. Porém, ele suga muito produto. Por isso que eu não gosto tanto dele. Pra dar acabamento. Pra dar acabamento ele é muito bom. Ele vai dar uma polida, vai deixar a pele bem aveludada. Pode ser aplicado pó também, mas a base é o foco, né, dele. Depois, temos o dual fiber. Dual fiber são duas fibras, dois tipos de cerdas em um único pincel. Esse pincel é legal que você pode aplicar base e também pó. Dá, tranquilo. O dual fiber, qual que é a função dele? Ele vai dar cobertura suave. Ele vai entrar, quando a gente tem alguns porinhos dilatados como eu tenho, se eu aplico a base em movimento circular assim, essa sardinha aqui, ó, ela consegue entrar e aplicar a base lá. Então vai dar um aspecto de, nossa, parece que a pele tá esticada. É por conta do dual fiber. Eu gosto bastante dele. Eu gosto de maquiar a pele madura com ele. Eu gosto de aplicar pra quem tem muita cicatriz, igual eu. Ou enfim, dependendo da pele que precise de uma cobertura leve e suave. Dual fiber é vida. Adoro, 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 adoro. Depois temos outro tipo de kabuki, que é o kabuki cônico. Ele parece um lapisinho, mas ele é perfeito para você aplicar tanto o corretivo quanto base, ou quanto até mesmo pó solto em áreas pequenas que o pincel às vezes não alcança. Então é muito mais fácil por conta dessa pontinha, tá? É um pincel muito legal também. Bom, pincel de base é basicamente isso. No mercado, a gente tem que entender que vai existir N possibilidades de pincéis, muitos, porém a função é a mesma. Só vai mudar o quê?
formato, tamanho, corte, né, do pincel, é só isso mesmo. Aí agora a gente vai passar pro pó, produtos em pó. Para eu passar o meu pó, eu posso usar o pincel de pó mesmo, que precisa ser grande. Ele tem que ser grande. Por quê? O pincel de blush, por exemplo, ele é um pouquinho menor. Porque onde que eu vou aplicar o blush? Somente na maçã do rosto. O pó é no rosto inteiro. Então, quanto maior for o pincel, maior eu vou distribuir, né? Vou facilitar o meu trabalho. Não vou ter que ficar passando com um pincelzinho pequeno. Então, o pincel de pó tem que ser felpudo, fofinho. Esse aqui, ele é de bolsa, é um kabuki de pó. Ele é bem cheinho. Ele é muito bom, mais compacto, né? Mas esse aqui é realmente o que eu mais uso. Depois, obviamente, a gente falou do blush, né? Existem vários tamanhos e formatos de pincel de blush também. Esse aqui é o angular, que tem corte chanfrado. Ele é excelente para fazer o quê? Marcação, que é o contorno, com pó, não com base, só com pó. Aqui, e para aplicar o blush também, ele é perfeito. Porém, eu gosto desse aqui também. Ele tem um corte mais redondinho, ele é bem fofinho. Mas para aplicar o blush eu venho dando pequenas batidinhas na maçã e fica ótimo, ele é muito bom. Aí, o iluminador a gente pode passar com basicamente dois tipos de pincéis. Ou leque, pincel leque, que ele na verdade tem outra função também, que é a partir do momento que eu vou aplicar a sombra e se ela cair, eu não vou aplicar com o dedo, eu não vou tirar com o dedo. Então esse pincel é legal para varrer a sujeira, para você não fazer caquinha. E obviamente para passar o iluminador, que dá super certo em todas as áreas. É um pincel muito bom. Eu já vi gente aplicando blush com ele, também dá. Mas eu prefiro só retirar excesso de sombra e iluminador. E também eu gosto de aplicar o iluminador com o pincel de esfumar. O pincel de esfumar tem que ser grande, igual esses dois aqui, bem felpudinhos, porque eu vou conseguir esfumar o produto melhor, que é o iluminador em pó, tá? Então ele vai no lugar certinho, aqui ó, acima da maçã do rosto, no ossinho nosso, centro do nariz, centro do arco comprido, centro do queixo e canto interno dos olhos. Perfeito. Bom, pincéis de rosto, a gente já falou sobre todos eles. Agora a gente vai para os pincéis de olhos, tá? Como a gente já viu, pincel de esfumar vai ter de vários tamanhos. Eu tenho aqui, vou pegar. Ó. Tudo isso aqui é para esfumar? É exagero? Não. Por quê? Cada técnica de olho que a gente for aprender no curso, eu realmente vou necessitar de tamanhos diferentes de pincel. Vamos supor, vamos fazer um esfumado aqui abaixo da pálpebra inferior. Eu vou esfumar com isso aqui. Olha, a área não é delicada? Se eu for esfumar com isso aqui, eu vou expandir a sombra e não é o que eu quero. Eu quero algo mais delicado, então eu preciso de um pincel pequenininho. Então eu consigo esfumar só no local aqui. Agora, quando eu quero que a sombra fique difusa, que ela não fique com nenhuma marcação, que realmente consiga o efeito de esfumado, o pincel tem que ser grande e felpudo. Não pode ser pincel junto. Não dá. Como assim pincel junto? Pincel assim, ó. Pincel assim é só para produto cremoso. Lembra a língua de gato? É a mesma coisa, só que esse aqui é de corretivo. Então, se eu tenho N tamanhos e também em formatos diferentes, tá vendo que esse aqui é um pouco mais achatado? Esses dois aqui, na verdade, né, são mais achatados. Ó. E eu tenho pincéis médios de esfumar. Em comparação, o primeiro que a gente viu
Ó, olha a diferença. Quanto maior o pincel de esfumar, mais a sombra fica difusa. Quanto menor o pincel for de esfumar, mais a sombra vai ficar marcada. Porque é o traço que você dá. Não adianta vir com esfumadinho, o movimento circular. Vai ficar marcado ainda. Então, por isso que a gente começa com ele, lógico. Vai começar a esfumar. Você consegue, né, um leve esfumado, porém ainda a sombra vai estar marcada. Então, você pega um pincel maior de esfumar e tira toda aquela marcação. Ou seja, a beiradinha da sua sombra. Então, esse é o segredo. O olho esfumado precisa ter muitos pincéis. Não adianta chorar, tem que comprar. Ah, professora, eu não tenho dinheiro. Se vira. Dá um jeito, empresta de alguém, ou a professora traz, vocês podem usar, não tem problema. Mas tem que comprar, tá bom? Entendeu, tia? Então tá. Vamos aqui. Depois, eu também tenho esse pincelzinho, que eu uso ele bastante, assim, opções de maquiagem eu uso ele bastante. Pra que serve? Ele é um pincelzinho bem curtinho, né? A cerda é bem miudinho. Ele é durinho, ele é firminho. E eu juro que eu consigo esfumar ele abaixo dos olhos. Aplicar pigmento ou aplicar o glitter. Porque ele é achatado. Então ele dá para as duas coisas. Dá para depositar e dá para esfumar. Perfeito, mas só a parte de baixo, tá? A parte de cima não dá. Voltando para as cerdas sintéticas e juntinhas. Elas são ótimas para produtos cremosos também, como a gente já falou. Porém, dá para aplicar a sombra, depositar a sombra, que é realmente deixar ela mais pigmentada e concentrada ali. Vocês já repararam que toda vez que for esfumar, parece que a sombra fica um pouco mais fraquinha? Dependendo da sombra que você está usando, da marca, né, da pigmentação, acontece. Então, você fazendo esse movimento de pressionar, você tá fixando a sombra ali, então ela vai ficar um pouco mais evidente. Aí daí a gente vem, pincelzinho de esfumar e tira a marcaçãozinha. Glitter, pigmento, sombra compacta e corretivo. Pra onde que eu vou usar o corretivo? Quando eu for aplicar em toda a área central do rosto, ou em alguma mancha localizada, ou eu for corrigir meu batom caso tenha borrado. Ai, borrei o delineado, eu vou lá e tiro o excesso. Ai, a sobrancelha ficou grossa. Consegue também você arrumar a sobrancelha e deixar ela mais fininha. É um pincel muito versátil, dá pra fazer várias coisas com ele. E também tem vários tamanhos, não é só esse não. Esse aqui é um pouquinho maior, existe pequenininho. Como esse aqui que eu vou mostrar agora. Esse aqui, ele é bem miudinho, se a gente comparar, vamos colocar um do lado do outro. Ele é bem pequenininho, então é um pincel de precisão que a gente fala. Também vai ter vários formatos de pincéis de precisão. Esse aqui, ele tem um corte arredondado, eu não sei se tá focando. Tá focando, é tudo bom, tudo bom. Esse pincel, eu gosto de fazer detalhes. Eu posso aplicar só uma sombra iluminadora, um leve glitterzinho no meu canto interno. Eu gosto de fazer sobrancelha com ele, aplicar a minha sombra. Posso corrigir também batom, posso corrigir também o delineado, caso esteja torto, borrado. É um pincel legalzinho, dá pra também aplicar a sombra embaixo, não dá pra esfumar tão bem quanto o outro que eu mostrei pra vocês. Mas esse é ótimo. Dá até pra aplicar batom, mas eu vou ficar com dó se a boca for grande. Vai ficar horas pintando a boca da moça. Que tem pincel pra boca específico, que é esse aqui. Pincel de lábios. Esse pincel aqui que eu tenho, ele até tem um corte pontiagudo aqui, ó. Cara, esse pincel é bom. Nossa, ele ajuda muito. Porque eu gosto de deixar a boca extremamente delineada. Eu não gosto de boca com borradinho. Então, ele dá um traço preciso pra mim. Cerda sintética também e contida. Lembra que produto cremoso tem esse tipo de cerda, então. Esse aqui é. No mercado, hoje,
Vai ter pincéis que vai ter cerda sintética e cerda natural. Cerda natural, por exemplo, o produto que eu trabalho é com a Vult, esse pincel é o número 15, tá? O meu tá antiguinho já. Essas cerdas aqui são naturais, é tirado de tosa, então o animal não é prejudicado. De cabra, um pelinho de cabra. O pincel de cerda natural, ele dá um acabamento bem melhor, eu sinto. Em algumas coisas o acabamento é bem melhor. Mas não quer dizer que o sintético é ruim, não. Não, senhora. Só é um pouco melhor, só. Mas o sintético também dá conta do recado, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ou com o professor Davis, ou com a escola, ou com a Bia, ou com a Jaque, ou com a Fran, enfim, qualquer gente, tá? Beijo, amo vocês.